Finalmente chegou o momento que todo mundo já esperava. Hollywood chutou Rachel Zegler para o meio-fio. O motivo? Ela não conseguiu encher os cofres de nenhum dos filmes em que botaram ela até agora. A Disney foi a última a dizer: valeu, fia, mas tá por conta própria agora, tá? E claro, os blogs e portais que basicamente funcionam como megafone oficial da Disney já estão no mesmo barco. Vamos dar uma olhada nesse plot twist digno de novela mexicana. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Bem-vindos, meu povo, ao canal que traz as notícias da terra do cinema de um jeito que os outros canais não têm coragem. A gente cutuca a ferida até sangrar porque, sinceramente, é muito divertido jogar luz no caos de Hollywood. O episódio triste da vez é sobre Rachel Zegler, a Branca de Neve mais problemática da história, que está enfrentando um belo de um perrengue. Vamos combinar que talvez ela mereça. Até talvez uma pequena baladinha da depressão, tocando no fundo e tal. Sério, alguém sabia quem era a Zegler antes disso? Estava totalmente fora do radar. O segundo trailer de Branca de Neve saiu e está sendo massacrado do mesmo jeito que o primeiro trailer foi. Virou alvo de uma chuva de dislikes. Tenta para não cair. Mais de 726 mil dislikes já acumulados. É isso aí. A internet inteira resolveu detestar esse trailer. E o número só cresce. E isso em menos de uma semana. Nem notícia ruim de político rende tanto ódio tão rápido. O contraste é cômico. 28 mil likes contra 5,8 milhões de visualizações. Tá aí o resultado, galera. Um dos conteúdos mais rejeitados de todos os tempos. E claro, a mídia resolveu pegar leve com a Disney. Ninguém vai morder a mão que alimenta, né? Então, para quem é que sobra a culpa? Isso mesmo, Rachel Zegler. O discurso oficial agora é que a Disney voltou a acertar, mas a Zegler foi quem atrapalhou. Palmas para a lógica torta de Hollywood. Se você chegou até aqui e ainda não entendeu o que está acontecendo, dá uma olhadinha nessa playlist aqui em cima, você vai entender tudo. Tatiana Siegel, da Variety, soltou uma pérola. Abre aspas. Disney recuperou o ritmo com Moana 2, mas Branca de Neve problemática ameaça atrapalhar. Basicamente, o artigo tenta vender a ideia de que Bob Iger, o CEO que voltou ao trono em 2022, é o herói que está salvando o barco da Disney. Só que a gente sabe que isso é mais enfeite do que realidade. Dizem que o cara desmontou tudo que separava estúdios, distribuição, criação, mas na prática, parece que ele só está empurrando os problemas com a barriga. Honestamente, eu não compro essa história de Disney triunfante. Moana 2 mal chegou e já tem gente gritando vitória. Vamos baixar a bola, vamos acalmar os ânimos, porque a coisa pode desandar muito mais rápido do que a gente imagina. Enquanto isso, a Disney tenta apagar incêndios em todas as frentes. Em 2023, por exemplo, perdeu o topo da arrecadação para a Universal por 80 milhões de dólares, mesmo lançando 7 filmes a menos, mesmo a Universal tendo lançado 7 filmes a menos. Vocês sabem o que é isso? A Disney lançou 7 filmes a mais que a Universal e ficou devendo 80 milhões ainda. Mas parece que o pessoal está mais interessado em reclamar que a Disney virou porta-bandeira de valores progressistas em vez de contar histórias. E aqui tá o pulo do gato. Moana 2 vai direto ao ponto, não se mete em tretas políticas, tá vendo? Enquanto você não cutucar nenhum vespeiro ideológico, tá tudo de boa. Os analistas estão apontando que Mufasa, Lilo e Stitch e Zootopia 2 vão manter a máquina funcionando. Mas aí vem a Branca de Neve em março para avacalhar com a festa. Motivo? Polêmicas e refilmagens caríssimas, além das postagens nada estratégicas da Zegler nas redes sociais. Eu já disse isso, eu usei esse termo antes e vou repetir. A mulher é uma metralhadora de falar bobagem. A mulher fez questão de botar lenha na fogueira com os tweets estilo Palestina livre. E mesmo depois de pedir desculpas pela treta com o Laranjão, ficou claro que ela só estava cumprindo tabela. Como o analista Michael Morris bem pontuou, dividir o público antes de lançar um filme é praticamente suicídio comercial. Hollywood finalmente está aprendendo essa lição? Vamos ter que esperar para ver. A Disney, claro, está colocando a culpa toda na Zegler. Já viu essa história antes, né? Um filme era para ser 240 milhões de dólares, mas, segundo fontes de dentro da Disney, já bateu os 500. É um filme que precisa arrecadar entre 1,3 e 1,5 bi para pensar em se pagar. Com 500 mil de dislikes no trailer, boa sorte para eles. E tem gente especulando que o custo real pode ser ainda maior, talvez perto de 1 bilhão. Sim, eu estou dizendo isso. 1 bilhão. Pode rir, mas é de nervoso. Agora a estratégia é clara. Sacrificar a Zegler para salvar a imagem da Disney. Vai funcionar? Duvido muito. Eles estão até tentando enfiar o filme direto no streaming para ver se para dar uma mascarada no flop. Só falta combinar com os envolvidos. E enquanto isso, o orçamento do filme já está na estratosfera.
tá? Com mais de 270 milhões antes das refilmagens. E o que eles vão ganhar com isso? Anões que parecem saídos de pesadelos. Basicamente, os caras já fizeram 3 filmes e eles ainda não acertaram. Tá mais ou menos que nem o Capitão América 4. Rachel Zegler tá pagando o preço por algo que não dá pra dizer que é inteiramente culpa dela, e ao mesmo tempo, porque ela tem uma boca maior do que o cérebro. Colocaram ela nessa posição porque o Spielberg achou que ela tinha talento, mas claramente não pensaram no resto. Agora jogam ela de volta pra Broadway e dão tapinha nas costas com valeu, tá, mas nunca mais. Pra ser justo, a Disney adora usar seus artistas como escudos. Quando dá errado, jogam os caras pros leões, é um padrão da empresa. Claro, é um padrão da empresa, mas eu não tô dizendo que tá certo. Vamos deixar isso claro. O roteiro do filme é uma jossa. Querem fazer da Branca de Neve da Disney o que fizeram com a Kristen Stewart em Branca de Neve e o Caçador. Só isso já é ruim o suficiente para o filme ir mal. Aí vieram com aquela ideia de jirico de usar criaturas mágicas ao invés dos anões. E quando resolveram usar os anões, colocaram aqueles refugos de Gnomeu e Julieta de CGI, que chega a dar medo de tão mal feito. E por mais que tudo isso fosse ruim, nada conseguiu ser pior que o marketing reverso da Rachel Zegler. A menina matou o filme antes de começarem as filmagens. Cada uma das declarações dela foi um desastre, só aumentou a má vontade do público com ela. Não tem nada a ver com o tom de pele ou com o fato de ela não ser mais bela que a Rainha Má. Aliás, o casting desse filme foi outro problema. Quem conseguiu imaginar que essa Branca de Neve seria mais bela que a Rainha Má da Gal Gadot? Só se o espelho for interpretado pelo Pinóquio, porque senão não vai funcionar. O mais irritante nisso tudo é o silêncio da Disney. Eles nunca falam diretamente. É sempre através de intermediários, tabloides, discursos meio ensaiados de atores, e assim a Zegler virou o alvo. É fácil criticar, mas o verdadeiro problema é uma corporação que prefere se esconder enquanto os outros enfrentam a chuva de pedras. No fim das contas, parece que a Hollywood que criou Rachel Zegler agora está chutando ela para fora sem nem piscar. Sim, é feio. Mas convenhamos, é Hollywood. Eu não consigo sentir pena da Zegler. Sério, ela faz questão de dificultar. Mas eu entendo que é uma situação fabricada. As corporações deram corda para ela virar vilã e, sinceramente, eu acho que ela nem entende o tamanho do tombo que ela está levando. Muito menos que ela precisa mudar. Vai acabar na Broadway, porque é isso que dá para prever. Num artigo publicado no parkplace.com, o título já era um escândalo. Hollywood vira as costas para Rachel Zegler. Trailers de Branca de Neve são inundados com dislikes. Tem um parágrafo lá que eu marquei e eu gostaria de destacar porque é uma bufetada na cara. Ele diz o seguinte, abre aspas, quando a Disney anunciou Zegler como protagonista do remake live action de Branca de Neve, a escolha foi vista como uma atitude ousada e progressista por aqueles que queriam que a Disney fosse uma empresa socialmente ativista para a esquerda. A escalação de Zegler representou uma releitura moderna da personagem clássica, alinhando-se com os esforços contínuos da Disney para diversificar sua linha de princesas. No entanto, o projeto foi atormentado por controvérsias desde o início. Críticos e o público levantaram questões sobre a direção do filme, seu orçamento substancial e as decisões criativas por trás da sua produção. Relatórios recentes sugerem que o filme pode precisar arrecadar mais de 1 bilhão para atingir o ponto de equilíbrio, uma referência impressionante no cenário de bilheteria de hoje, especialmente para um filme que não tem a base de fãs incorporada de franquias como Marvel ou Star Wars. Alguns veículos estão tentando minimizar esse número para ficar mais perto de 600 milhões, mas mesmo assim eles estão bastante desesperançosos de que ele possa realizar a tarefa. Fecha aspas. Desde o começo, o projeto já era um ninho de vespas. Críticos e o público estavam surtando com as decisões criativas, o orçamento absurdo, os rumos da produção, e agora surgem boatos de que o filme vai precisar arrecadar mais de 1 bilhão para não afundar. A minha dúvida é, a Disney parecia super de boa com a Zegler até umas 2 semanas atrás. E agora jogaram ela aos leões, porque aparentemente eles não são tão ousados assim. Será que essa mudança vai fazer os famosos começarem a dar um ré no discurso radical e vão voltar para o meio termo? Se eles tiverem um pingo de inteligência, sim. Mas eu vou colocar inteligência aqui entre aspas porque, olha, não é o forte de muitos atores. A Disney tem muitas empresas hoje, tomou um choque de realidade com a eleição recente. Traduzindo, quer ganhar dinheiro? Para de empurrar ativismo goela abaixo e lança coisa que agrada o povão. Voltem a contar histórias boas que fazem caixa e, pelo amor de Deus, parem de irritar metade da audiência com essas agendas forçadas. Tomara que alguém caia na real. Seria um milagre se essas empresas, alô Disney, criassem políticas decentes para redes sociais, aplicáveis até aos atores. Eles não têm mais como bancar essa bagunça. Mas, por outro lado, os atores sabem que os estúdios sempre recuam e deixam eles na linha de frente, levando as pedradas.
Exemplo clássico, Rachel Zegler. Ela está perdida no tiroteio e não tem para onde fugir. O mais impressionante são os números, mas impressionante de um jeito péssimo. 726 mil dislikes em tempo recorde. Sério, isso é tipo 10% do que qualquer estúdio sonha. A desculpa era que só um grupinho de trolls barulhentos fazia isso, mas quando são 28 mil likes contra 726 mil dislikes, fica difícil manter essa narrativa. Não tem ninguém defendendo essa guria. E é isso que pega. Não tem lado oposto nessa história. Só um número risível de 28 mil likes, ou seja, fãs? Nenhum, zero. Ela falou demais e ninguém nunca ensinou a pensar antes de abrir a boca. Honestamente, eu culpo a criação dela. Esse problema tem duas pontas. A Disney faz um trabalho porco no filme e a Zegler só piorou as coisas. Junta isso ao jeito estabanado dela e pronto, receita para desastre, a tempestade perfeita. O pior é que as refilmagens só atrasaram tudo e deixaram a qualidade ainda pior. Parece que fizeram um Ctrl+Z nas texturas porque as críticas foram pesadas. E falando dos efeitos visuais, o trailer é um festival de erro. Parece que resolveram mexer nas cores no último minuto porque antes estava tão escuro que parecia cena de terror, estilo A Pequena Sereia. A gente não enxergava nada. Com Branca de Neve era tudo tão sombrio que parecia um filme de guerra. Isso vindo da Disney, que deveria ser a rainha das cores vibrantes, especialmente em cenários de fantasia. Mas aí, entre mudanças e refilmagens, a qualidade foi pro ralo. E para um filme tão caro, isso é inadmissível. Sobre os comentários da Zegler, o estúdio estava com ela até ontem. Só que depois de 5 de novembro, a coisa toda desandou. Dá para sentir o cheiro do desespero de longe. Eles tentaram dar um cavalo de pau na narrativa, mas o estrago estava feito. A real é que a indústria do entretenimento tomou um tapa na cara tão grande com o que rolou nesse dia fatídico que eles nem sabem mais o que fazer. Só que o mundo percebeu que não estavam promovendo causas progressistas, mas sim afastando as pessoas delas. Isso cria a desculpa perfeita para mudar. Ah, a gente não está ganhando dinheiro? Bora corrigir. E assim a narrativa foi forçada a mudar porque as manchetes deixaram claro. Não dava mais para fingir que era só uma minoria barulhenta de haters. Aí, alguns dias atrás, saiu a notícia que chocou muita gente, mas se a gente analisar bem, é uma cortina de fumaça para a coisa não ficar tão feia para Zegler. Tem um joguinho clássico rolando nos bastidores de Hollywood. Soltam o trailer no YouTube, o trailer é massacrado pela audiência e, do nada, aparece aquele boato maroto de que a Zegler está sendo cotada pelo MCU para um papel. Sério? Quem é que está vazando essas coisas? Seriam os agentes da Zegler tentando pegar carona no hype? Ou algum blogueiro desesperado por clique? Vai saber, mas uma coisa é clara. A Disney e a mídia estão jogando a Zegler debaixo do ônibus com tanta força que eu nem sei onde essa guria vai parar. A gente vive falando sobre essas jogadas sujas. O negócio é que quando surge um boato desses, nunca dá pra saber quem tá puxando os fios. Pode ser a Marvel? Pode. Mas também pode ser o agente da Rachel, plantando essa ideia genial para tentar enganar o público. Tipo, aquele papo clássico. Ah, a gente já tem planos pra parte 2 e 3, porque isso aqui tá tão incrível que nem coube no filme, tá ali coisa e tal. Tá bom, senta lá, Cláudia. Agora, honestamente, alguém com um mínimo de senso comercial realmente pensaria em escalar Rachel Zegler de novo em outro filme? Com aquele tanto de dislike? Não dá, né? Isso tudo é um produto corporativo sem alma. Eles podem até acertar na execução, mas chamar isso de arte é um insulto. Eles só querem entregar o que eles acham que vai vender. Dane-se a visão criativa. Enquanto isso, a gente tem a Rachel Zegler tentando fazer questão de lembrar o público o quanto ela despreza todo mundo. Ela é literalmente o oposto do que esse filme precisava. A Disney só quer que você vá lá, coma sua pipoca, compre os bonequinhos e segue com a tua vida sem pensar muito. Nada de reflexões profundas, por favor. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Obrigado por ficar até o final. Se teve valor para vocês, não esqueçam de curtir, comentar, de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e fiquem todos com Deus.